Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o chuveiro elétrico, né? Continuar falando um pouco sobre ele para a gente aprender um pouco mais. E então, se você quiser saber mais sobre o chuveiro, agora mais a parte de funcionamento, os componentes, é só aguardar a vinheta que logo a gente está de volta. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor já se inscreva. E se gostar do vídeo também deixa aquele like. Vamos lá! Bom, esse aqui é a parte interna de um chuveiro, né? Então, a gente vai começar aqui falando sobre algumas partes. Começando aqui, ó, esse aqui é a entrada de água, certo? Aí quando a água entra, ela entra por aqui e ela pressiona um comando aqui, ó, para que feche os contatos, esses contatinhos ali, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui por baixo. Onde aqui vem o fase, aqui vem o neutro, e para que eles passem para o circuito, né, essa chavezinha precisa encostar ali embaixo. Então, quando passa água por aqui, a pressão faz com que com esse acionamento mecânico aqui, ó, faz com que ele baixe, beleza? Aí acontece aqui, ó, nos dois lados, ó. Assim que a água passa por ali, ele aciona esse contato. Aqui nós temos o potenciômetro, que faz o ajuste da temperatura, depois a gente vai mostrar como é que isso funciona, certo? Aqui, ó, nós temos uma placa de controle de disparo, digamos assim, né? E essa placa, ela contém um TRIAC, tá? Depois a gente vai estar mostrando ali também. Deixa eu só soltar aqui para mostrar melhor. Ó, nós temos aqui um resistor, um capacitor, dois diodos Zener, um TRIAC. Aqui o dissipador, né, para o TRIAC. O dissipador, ele a própria água que passa aqui por dentro da tubulação refrigera o componente eletrônico, tá? Então por isso que ele é grudado ali, né? E aquela placa metálica está em contato ali com a água para ser resfriado também. Então aqui nós temos a nossa resistência, certo? Ela vai ser aquecida ou resfriada, né, através da placa aqui do TRIAC. E depois a gente vai ver como que isso funciona. Então, basicamente, a água entra, aciona o comando aqui para fechar o circuito. Esse circuito daí alimenta aqui o controle do TRIAC. E através do potenciômetro, a gente regula a temperatura que vai ter aqui na resistência, né, através da corrente elétrica, beleza? Esse cabinho aqui, né, é o cabinho de terra que fica dentro da água, para que a água não tenha nenhum potencial. Então é isso aí. Vamos partir agora para a análise do circuito. Então, pessoal, esse circuito aqui, né, é um circuito simplificado do nosso chuveiro, tá? Onde essas duas chaves são aquele acionamento mecânico que eu mostrei para vocês, né, que quando a água passa por ele, ele fecha os dois contatos. Aqui nós temos um TRIAC. O TRIAC, ele é um componente que ele pode conduzir corrente alternada nos dois sentidos, tá? Tanto no sentido horário, nesse caso, quanto anti-horário, beleza? E ele tem um gatilho onde a gente escolhe quando ele vai conduzir. O nosso R aqui seria a nossa resistência, tá? Representado aqui. Então, como que seria, né? Aqui temos a nossa haste, né, de ajuste de temperatura, no qual você pode girar para um lado ou para o outro. E essa haste está conectada a um potenciômetro, que é um resistor variável. E esse resistor variável está ligado numa placa de controle, e essa placa de controle está ligada ao gate do nosso TRIAC, né? O gate seria o nosso gatilho. Então ele é que vai dizer quando o TRIAC vai conduzir ou não. Para a gente entender, eu desenhei aqui, ó, as formas de onda, tá? E o que que isso quer dizer, né? Se a gente deixar a temperatura no máximo, né, o mais quente possível, o ângulo de partida ele vai ser aqui em zero. Então ele vai conduzir corrente elétrica até 180 graus e depois vai conduzir corrente elétrica de novo
até os 360 graus. O TRIAC ele sempre para de conduzir quando a corrente passa por zero, que seria aqui em 180 graus, né? A corrente parte em zero e quando ela volta lá no semiciclo em 180 graus, a corrente zera e então precisa de um outro disparo para que o TRIAC comece a conduzir novamente até os 360 graus. Nesse caso aqui, a gente tem corrente elétrica circulando em todo o período, por isso que eu deixei aqui tracejado já, né? Então aqui seria a nossa potência máxima, né? Onde o chuveiro estaria o mais quente possível, conduzindo corrente elétrica durante todo o ciclo. Só que a gente pode rotacionar o potenciômetro para ajustar a temperatura da água. Então, o que acontece? Quando você rotaciona o potenciômetro, você ajusta o controle para que ele mude o ângulo de disparo. Então, antes, com a água mais quente, ele iria disparar em 0 graus. Mas agora, como, digamos assim, a gente não quer uma água tão quente, eu quero que ele comece a conduzir lá em 90 graus da nossa senoide. Então, ele vai conduzir de 90 a 180 graus. E daí ele para. E depois começa a conduzir novamente lá em 270 graus até 360 graus. Conduzindo 90 graus apenas, né? De 90 a 180 nós temos 90 graus. E de 270 a 360, mais 90 graus de novo. Então aqui a gente só conduz meio ciclo, né? Então de 90 a 180, de 270 a 360. Se ainda assim a gente quiser a água ainda mais fria, nós podemos ajustar o potenciômetro, fazendo com que ele dispare em 45 graus. Daí ele vai disparar de 45 a 180, né? Vai disparar de 295 a 360. Então, o controle é feito dessa maneira, tá? Quando você mexe aqui no potenciômetro, você ajusta o ângulo de disparo, para que ele conduza mais ou menos tempo. Então, quanto mais fria você quiser a água, menos tempo conduzindo ele vai ficar, certo? Aqui eu só botei 3 exemplos, né? Mas você poderia pôr menos ainda. 20 graus, 15 graus, né? Tem uns limites aqui que a gente não pode ultrapassar devido ao controle do TRIAC, mas basicamente é isso aqui, tá? Em potência máxima, a gente conduz o semiciclo inteiro, né? E conforme a gente vai diminuindo a temperatura, você vai diminuindo o tempo de condução. Beleza, pessoal? O circuito aqui está bem simplificado, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Mas é isso. O chuveiro eletrônico nada mais é do que um circuito dimmer, né? Digamos assim. Você ajusta o ângulo de disparo, o tempo de condução, para ajustar a corrente na carga, né? No nosso caso, o chuveiro vai ajustar a temperatura da água. É isso aí, pessoal. Vídeo rapidinho. Espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, né? Se você gostou do vídeo, deixe o like e se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Valeu e até a próxima.